No Brasil, a situação é essa. Você não se relaciona no Brasil sem intromissão do cafetão, né? Na vida sentimental alheia. Ele monitora os relacionamentos no Brasil até mesmo para que as estruturas tradicionais não se fortaleçam. Eu sou uma mulher tradicional, então eu tenho obrigatoriamente que me relacionar com pessoas tradicionais para me fortalecer. Eu não posso me relacionar com comparsa do cafetão, porque ou ele vai tentar me matar, me prejudicar, fraudar ou divulgar mentiras a meu respeito para tentar me enfraquecer como mulher, como ser social, como pessoa capaz intelectualmente. Então, como eu sei que eu sou 100% como pessoa, como mulher, como ativista, eu preciso de uma pessoa que esteja ao meu lado, seja na amizade, no vínculo empregatício, que esteja fora dos conchavos criminosos do cafetão. Mas ele tentou a vida toda impor pessoas para mim. Não se relacionar. Ou você faz o que eu fiz, fica literalmente só, sem nenhum relacionamento de amizade, profissional e afetivo. Porque ele controla as pessoas na sociedade para evitar que a gente forme grupos de políticos, grupos intelectuais, para que a gente se some contra ele. Na realidade, só ele que se fortalece, porque ele se cerca só de coniventes dele. Aqui no Brasil, você não se relaciona afetivamente, extraconjugal, esquece, tá? Todo relacionamento extraconjugal é fornecido pelo cafetão, porque nenhuma mulher tradicional vai se prestar a isso. É tudo gente dele. É tudo gente dele, do cafetão, que está de acordo com a tua esposa. E com todas as prostitutas da cidade. Fora do Brasil, só se relaciona também prostitutas do cafetão, né? Gente que ele empoderou, gente que ele não caluniou, porque você tem que ter essa necessidade no Brasil de não ser caluniada por ele. Então, obviamente, aqueles que fazem o jogo dele, ele não calunia. É prostituta, mas ninguém sabe que é prostituta, vai chegar lá fora como se fosse uma moça tradicional de bem. Porque não vai ter ninguém que fale, porque nós da família tradicional não sabemos que ela é prostituta. As relações são muito encobertas, escondidas. Só ele que sabe que ela é prostituta e o cliente. Os clientes ele pode matar gradativamente. Se ela teve aí um universo de 200 clientes, 100 clientes diversos, pessoas que podem reconhecer ela em qualquer lugar, e tem aqueles clientes, né, que estão bêbados, drogados, que nem lembra a cara dela. Mas tem aqueles clientes que conhecem ela, sabe o endereço, sabe o grupo familiar. Esse ele vai matando aos poucos. Aí quando elas chegam na mídia, não tem ninguém para dizer que elas são prostitutas. Quando elas chegam, fala, mas tem uma cara de prostituta, se veste como uma prostituta, fala como uma prostituta, tem uma realidade psíquica de prostituta, mas está dizendo que não é prostituta e nunca foi. Engraçado, né? Elas todas correram para Playboy na época. E nenhuma é prostituta. Nem no meu auge de 19 anos eu me prestei a posar nua. Eu estava no Centro Cultural Mary Summerfield, fui contratada lá, enganada, né? Como é comum da cidade, enganar nos vínculos empregatícios. Eles não alertam a gente a situação da empresa, que eles vendem prostituta, não fala nada, contrata nos moldes tradicionais e engana a gente. E até envolve a gente na situação sem a gente saber. A revelia. E eu era uma escola de artes plásticas, mas fazia exposições e tinha muito envolvimento com o Jornal Fluminense da cidade, que é um jornal antigo aqui na cidade. Aí um artista plástico chegou, sentou, né? Falou, preciso falar com a Amélia. Eu falei, pode se sentar, aguardar. Vou ligar para ela. Falou, pediu para ir aguardar um pouco, que ela iria atendê-lo em determinado tempo. Ele ficou na recepção e ficamos travando uma conversa. Aí ele falou assim pra mim, eu queria, você é muito bonita, gostaria de pintar você. Eu falei, que legal, pode marcar o dia, nós vamos no seu ateliê, onde o senhor marcar, eu e minha mãe. Aí ele falou assim, a sua mãe?
Eu falei assim, vou eu e minha mãe, você não quer me... Mas não passou na minha cabeça que era uma escola de arte e a maioria das obras de arte eram feitas por crianças, jovens, que eram os estudantes, e tinha artes plásticas feitas por adultos, que normalmente eram os professores ou outras pessoas, né? Mas assim, como se tratava de uma escola de arte, né, que lidava basicamente com jovens de 13, crianças pequenas, né, não passou na minha cabeça, não passou. Aí ele falou assim, sua mãe? Aí eu falei, eu vou com a minha mãe, sou o melhor endereço do ateliê, eu não vou com a mamãe. Aí ele falou assim, não, eu gostaria de tirar desenhar você nua. Eu falei, não. Nua não, que isso? Não, senhor. Não vou não, nem quero ir, não quero nem saber de nada, não. Nua eu não... Eu tinha 19 anos. Então, muito suspeita, sabe? Porque quando elas ganham uma famazinha, a primeira coisa que elas fazem é abrir as pernas, né? E mostrar pro Brasil e fora do Brasil. Quer dizer, isso é postura de prostituta. Ela até diz que não é prostituta, tudo bem. A gente precisa de provas. Mas os indícios estão todos nelas, né? Todos. Todos os indícios estão nelas, de prostituta. Então, os relacionamentos no Brasil todos são controlados. Estou alertando vocês, tem uma autoridade pública, alguma coisa, para não se iludir. Todos são controlados pelo explorador sexual para evitar que pares tradicionais se unam. Exatamente para evitar o nosso fortalecimento social. E o cafetão perde muito no monitoramento. Ele precisa monitorar a sociedade através dos relacionamentos. Então, no Brasil não acontece. Eu posso acontecer, agora ele fica querendo dar uma de coisa, querendo me favorecer, sabe que comigo não funciona, eu sou uma mulher extremamente ética, eu me programo para ir numa festa, para ir numa praia, para uma entrevista de trabalho, nunca para o relacionamento afetivo, eu não conspiro contra ninguém. Quem faz isso é a adúltera, que ela fica das grades da casa dela observando o rapaz, percebeu que ele não tinha juízo, e quando ele passou, ela foi lá e seduziu ele. Quem conspira é a prostituta, que fica igual um salteador, aguardando o cliente para pegar ele de surpresa. Eu não faço isso, eu não sou prostituta, eu não tenho realidade específica de prostituta. Eu não sei agir como eles agem. Então a vida sentimental é uma coisa muito espontânea, muito natural, casual. Coloco casual como aspas, porque tá tudo, entre aspas, porque tá tudo programado por Deus, né? Há acredito na premeditação afetiva, conjugal, feita por Deus e até dos filhos, entendeu? Então, casual nesse âmbito, né? De não ser casual somente pelo critério divino. Fora isso, é tudo dentro da realidade casual, não um programa. Eu sou muito ética para conspirar contra uma pessoa nesse aspecto, eu não faço isso. Igual eu estudava no Alfredo Bach, aí 3 moças, né, da sala, que já eram maiores do que a gente. Elas iam no banheiro, sabia que era aula do professor de biologia, elas enrolavam a saia, tinham as coxas grossas, elas sentavam na primeira cadeira, de saias mínimas, curtíssimas, e de perna cruzada. Ele ficava nervoso para dar aula, ele ficava nervoso, ele gaguejava, aí a gente ficava com pena. Eu via elas fazendo o que elas estavam fazendo no banheiro, eu entrava no banheiro na hora, elas estavam levantando as saias, enrolando todas elas, enrolava a saia. Eu era muito pequena, próxima delas, as outras pessoas também. Acho que uma era Isis, alguma coisa assim, tinha um nome, Ingrid. Uma era Ingrid, tinha os cabelos pretos, os olhos arregalados, elas eram morenas, os olhos arregalados, amêndoas. Então ela se juntava e fazia, ele ficava nitidamente nervoso. E culminou até na expulsão dele, porque houve um escândalo, fiquei muito a par na época, né? Mas houve um escândalo sexual junto a elas, que elas denunciaram ele como um assediador. Mas eu vi a cena, eu sabia o que elas faziam, elas se programavam antes, no banheiro. Mas como eu era muito pequena, perto delas, elas não davam importância quando via a gente entrando no banheiro. Não sabia que a gente não podia saber o que era. Mas eu percebi tudo, eu sentava umas 5 cadeiras atrás dela, 6, umas 3 fileiras atrás, a sala era pequena. Entendeu? E ele foi expulso, ele era lourinho, ele era bonitinho. Eu encontrei com ele uma vez, estava na Avenida Maricá, falei, professor, como é que o senhor está? Eu gostava dele, era respeitador, não fazia nada. Mas você via que ele gaguejava, ele ficava nervoso e não conseguia dar aula direito, por causa delas. E ele foi expulso da escola.
Então eu não faço isso, nunca fiz, a vida sentimental é espontânea.